Mas fiquei muito contente com o pastor para que nós, esta noite, isto obrigado, irmão. Amados irmãos, quero nessa noite estar com a palavra. Sempre a liberdade. Existem decisões que tomamos e elas podem comprometer não apenas o nosso, nós tomar decisões baseadas na Bíblia, vai com. Mas quando tomamos decisões movidas pelo nosso próprio desejo, nós corremos um sério risco de comprometer não apenas a nossa vida, mas comprometer toda a nossa família, comprometer o nosso ministério, enfim, comprometer a nossa vida. Por isso que nós devemos amar incondicionalmente. O livro da sabedoria, o livro de Provérbios, Eclesiastes, porque são livros que contêm palavras que nos movem para que tomemos as mais corretas decisões na nossa vida. Olha o que diz a palavra no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Isaías capítulo 1. Aleluia. Nós vamos tecer comentários esta noite acerca de personagens bíblicos que tomaram decisões inteligentes e também personagens que tomaram decisões erradas e pagaram muito caro por isso. Isaías capítulo 1, versículo de número 19 e o 20 diz assim: se quiserdes, olha aí, a liberdade de tomada de decisão. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes,
e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha para cá. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que com base na palavra, Deus, Ele sempre terá o melhor para a vida de cada um de nós. O desejo de Deus é que nós, como seus filhos, venhamos a experimentar, ainda em vida, daquilo de melhor que Ele tem para nós. Quando nós falamos a respeito de Isaías, nós observamos que o livro de Isaías, ele é descortinado, ele é aberto, trazendo uma mensagem não apenas de exortação, mas uma mensagem de ameaça da parte de Deus para o seu povo, para Israel. O livro de Isaías, por ser considerado uma miniatura de toda a Bíblia, porque composto de 66 capítulos, sendo que 39 deles falam da história passada, e 27 livros falam das promessas relativas ao futuro. Quem está entendendo, dá um glória aí. Então Deus usa Isaías para comunicar sua mensagem ao povo do reino do sul, especialmente aos magistrados, aos sacerdotes, aos profetas de Jerusalém. Mas quando nós falamos desta forma, nós entendemos, e é a verdade, toda a palavra de Deus é dirigida para a igreja do Senhor de todos os tempos. Aleluia. A nação de Israel estava neste momento da história dividida em duas partes: Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte. E Deus então usa o profeta Isaías para trazer esta palavra de exortação para Israel. Olha, se vocês quiserem, se vocês interiorizarem isso em vocês, eu estou declarando através da palavra, diz o Senhor, que vocês vão experimentar do melhor que eu tenho para a vida de vocês. É uma questão de decisão, é uma questão de tomada de decisão. Domingo nós ministramos na igreja sobre a igreja não apenas ouvir a palavra, mas ela entender a necessidade de praticar a palavra que ouve. E a mensagem é dirigida principalmente a Judá, mas também aplicada a Israel. Por quê? Porque a nação inteira, irmãos, estava trilhando o caminho do pecado, da idolatria, um caminho que acabaria por destruir toda a nação de Judá e de Israel. Moisés já havia alertado esse povo de que seriam julgados por causa da sua desobediência. Aleluia. Isaías, ele levantou uma acusação contra Judá, e essa acusação
consiste em 3 partes. Primeiro, Judá se rebelou. Irmãos, eu posso entender, preste atenção nisso em nome de Jesus, que a igreja do século 21 está vivendo o que está escrito na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo de número 3. Eu chego a pensar, pastor Amaury, que nós estamos sim vivendo um tempo de apostasia. Mas eu louvo a Deus, que quando Elias, completamente apavorado, quem sabe até meio que emocionalmente falando, desequilibrado, ele estava ali sob a ameaça de Jezabel e Acabe. Ele vira para Deus, pastor Marcelo: Senhor, mataram todos os seus profetas, aniquilaram com todos eles, Senhor, e somente eu sobrei. Qual foi a resposta de Deus para ele? Elias, você não percebeu não, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram a Baal. E neste texto ele fala: Elias, eu tenho um remanescente que não voltou atrás. Eu tenho um remanescente que, apesar de todas as circunstâncias, permanece firme na minha presença. Eu tenho um remanescente que, apesar de toda a turbulência, não deixa de me adorar. Eu posso declarar que esse remanescente está aqui dentro. Aleluia. Está aqui dentro. Porque nós estamos vivendo um momento que todas as nações da terra estão vivendo. Mas eu louvo a Deus quando eu olho para você, sabe por quê? Porque o vento pode estar soprando forte contra a tua vida, mas você tem força para sair da tua casa e vir adorar ao Senhor. Aleluia! Oh, Deus santo e poderoso. Então, a primeira acusação, Isaías fala: olha, Judá se rebelou. A segunda acusação, Judá não se arrepende apesar da disciplina. E a número 3, só a graça de Deus poupará da aniquilação uma pequena parcela desse povo. Aleluia, aleluia. Eu tenho agradecido a Deus todas as madrugadas de oração. Ah, Senhor, apesar de tudo, nós prosseguimos, nós estamos caminhando. Irmãos, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo precisava ter um conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras. Porque aqueles que têm, até que me provem o contrário, eu estou dizendo, estão permanecendo firmes na presença do Senhor. Aleluia. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ministrar, como eu disse para você, a respeito da escolha de decisões. Lembrando mais uma vez que as nossas escolhas, irmãos, que as nossas decisões vão demonstrar tanto no presente quanto no futuro, se nós tomamos as decisões certas ou as decisões erradas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Oh, aleluia.
o fato de nós sermos confrontados com a palavra, esta palavra que é verdadeira e fiel. Olha para cá, pastor Miguel já chegou à conclusão que em alguns momentos da minha vida, pastor, eu tomei decisões erradas. E de certa forma, comprometi não apenas a minha vida, mas a vida da minha família. Mas Deus me tem dado a graça de voltar atrás e procurar corrigir a decisão errada que foi tomada. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Todas as vezes que tomamos decisões ou fizermos escolhas com base na palavra, como eu te falei, nós vamos estar sempre acertando. A palavra diz, isso já foi dito aqui numa oração que foi feita aqui nesta noite, que todas as coisas, olha aí a pluralidade, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama Deus, guarda a sua palavra. Quem ama Deus, cumpre a sua palavra. Quem ama Deus, coloca em primeiro lugar a vontade de Deus. Não abra a sua Bíblia não, mas no livro que registra o princípio de todas as coisas, no capítulo 26, traz um relato interessante. A Bíblia vem dizer para nós que o filho da promessa estava enfrentando talvez o pior tempo da vida dele. A fome estava sobre toda a terra. Isaac, já moço, começa a questionar acerca daquele tempo que ele estava vivendo. Então ele arranca de dentro do coração dele um desejo. E nem todo desejo que nós temos, ele está em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida. Isaac, vivendo naquela fome, ele toma uma decisão. Estou sabendo que no Egito tem comida. Eu vou descer a Abimeleque, rei dos filisteus. Lá tem abundância de alimento. Repita comigo e diga assim: Deus não está interessado no meu estereótipo, na minha beleza exterior. Deus está interessado naquilo que está dentro de mim, coração. E a partir do momento que Isaac assenta no coração dele esse desejo, Deus então se manifesta. Isaac, não desças ao Egito. Permaneça nesta terra aí, porque é aí que eu vou te abençoar. Aonde Isaac estava, em uma terra chamada Gerar. Gerar significa terra de pedregais. Gerar é aquela terra em que você olha para frente, só pedra. Você olha para trás, só pedra. Você olha para a direita, só pedra. Para a esquerda, só pedra. Como é que eu vou plantar nessa terra? O que eu vou plantar nessa terra tão seca? O que vai dar aqui para mim? Ei, peraí. Eu já tenho uma direção de Deus. Fica aí. Você sabe quando um crente experimenta um milagre?
é quando ele está no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala, pastor Marcelo, eu não sei se de manhã, à tarde ou à noite, mas Isaac sai para passear naquela terra seca. Talvez ele tenha enfiado a mão no bolso e pegado uma semente. Uma semente, a Bíblia diz uma semente. Lançou naquela terra de pedregais. Passado um tempo, a Bíblia diz que por ele ter obedecido à voz do Senhor, ele colheu 100 vezes mais. Você pode dar um glória a Deus, hein? Tomada de decisão correta. Não é errado você fazer isso, não. Alguém chega para você e fala, estou pensando em fazer isso e aquilo, vamos fazer comigo? Primeiro eu vou orar a Deus e buscar em Deus a resposta para isso. Essa é a tomada de decisão correta. Vamos falar de um personagem que tomou a decisão mais errada da vida dele. Saul foi levantado para reinar sobre Israel. Não pela vontade de Deus, pela permissão de Deus. Porque foi pela vontade dos homens. Saul estava indo muito bem na caminhada dele. Está tudo certo. Ministério crescendo, vida sendo abençoada, família toda sendo abençoada. O povo de Israel comigo sendo abençoado. Aí chega um momento da vida de Saul que Deus fala assim para Samuel, grande profeta, sacerdote e juiz. Samuel, vai ao encontro de Saul. Fala para ele que eu determinei, Deus falando com Samuel, que todo o povo amalequita seja destruído. Eu quero destruir mulheres grávidas, velhos, crianças, jovens, adultos, animais. Eu quero tudo aniquilado. Isso foi o que Deus declarou para o profeta. Vai lá e fala para ele. A princípio Saul entendeu o que Deus estava requerendo. E aí eu penso no seguinte, irmãos. Infelizmente, irmãos, nem todos aqueles que estão lado a lado conosco no ministério estão na mesma visão que nós estamos. Porque o pastor, ele traz consigo a obrigação de buscar a direção em tudo ao Senhor. E aqueles homens que estavam com Saul comprometeram o futuro de Saul. Naturalmente, porque Saul também permitiu. Eles foram lá, obedeceram à voz do profeta. Mataram os amalequitas, destruíram todos eles, mas preservaram em vida o rei Agag, que é o rei dos amalequitas. Separaram o melhor do gado, dizendo que era para sacrificar o Senhor, a ponto de Samuel chegar a Saul. Melhor do que sacrificar é obedecer à voz do Senhor. Por causa dessa desobediência, todo o futuro do rei Saul foi comprometido. Começa no momento em que o Espírito de Deus se retira da vida dele. Aí já era. Você está entendendo aí? O resultado provocado por decisões erradas. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 26. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 26.
Olha para cá, por gentileza, para você entender. Aliás, vou fazer uma leitura rápida. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Vou fazer uma leitura rápida para que você possa entender bem isso aqui. Aleluia. Preste atenção. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez reinar em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Os dois reis que por mais tempo permaneceram no reinado, Uzias e Manassés. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Começou maravilhosamente bem. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha para cá. Se você ler toda a história de vida de Uzias, você vai ver que ele se tornou um dos homens mais ricos do seu tempo. Tudo que Uzias fazia era abençoado por Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração comprometido com Deus. Ele tinha uma vida voltada para o Senhor. Ele tinha prazer em fazer tudo aquilo que pudesse alegrar o coração de Deus. Só que, como tantos outros, chegou um tempo na vida de Uzias que ele toma uma decisão errada. Ele deixou que o seu coração fosse corrompido. E aí ele desejou fazer coisas que não eram lícitas para ele, não eram permitidas para ele. Entrar no templo, no santuário, para queimar incenso, era ofício dos sacerdotes. Mas ele, por se achar grande, famoso, rico, ele se achou no direito de fazer aquilo que ele não devia fazer. Mas a Bíblia relata que quando ele entrou para queimar incenso, o sacerdote Azarias, com mais 80 sacerdotes, entram depois dele e o repreende. Uzias, a ti não compete fazer isso. A Bíblia vem nos falar que ele não aceitou aquela repreensão. Ele ficou indignado com aquilo. Sabe o que aconteceu com ele? Por causa da tomada de decisão errada. A Bíblia diz que a lepra veio à face de Uzias. E ele, percebendo que estava leproso, ele mesmo antecipou a sua saída daquele lugar. Por 10 anos, Uzias ficou leproso e morreu com a lepra. Morreu no pecado. Eu louvo a Deus pela ministração do louvor que teve aqui esta noite. Exaltou, glorificou, engrandeceu o nome do Senhor. Falou da morte, da crucificação, da ressurreição de Cristo, da liberdade que nós alcançamos em Cristo para entrarmos no Santo dos Santos para adorar o Senhor. E aí eu estava me lembrando quando estavam cantando aquele louvor. Você sabia que no terceiro dia a Bíblia diz que aquela pedra ela foi removida, ou seja, foi retirada do seu lugar? Presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe por que razão aquela pedra foi removida? Não é para que Jesus saísse, não. Jesus não precisava que aquela pedra fosse removida para que ele saísse, não. Eu tenho um relato bíblico de que quando os discípulos estavam assentados, reunidos ali em oração, em comunhão, Jesus não entrou por porta nenhuma, apareceu no meio deles.
e disse: paz seja com todos. Sabe para que aquela pedra foi removida? Eu repito, não foi para Jesus sair, foi para que os discípulos entrassem. E uma vez que eles entraram e observaram que o corpo não estava mais ali, o coração deles foi se enchendo de alegria e esperança. E aquilo foi motivo suficiente para que quando eles saíssem daquele lugar, quando eles saíram por aquelas portas, eles saíram adorando, dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode declarar isso agora? Vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia! Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Amém! Certa feita, o Senhor Jesus declarou as seguintes palavras: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está dizendo: se a minha vontade se cumprir na tua vida, se você entender o propósito que eu tenho para com a tua vida e permanecer no centro da minha vontade, você é o meu discípulo. Aleluia. Irmãos, há quem diga, e é verdade, a responsabilidade, irmãos, de estar num lugar como este aqui é muito grande, muito grande. Porque a começar por aqueles que pregam a palavra, a vida precisa estar no altar. Eu enfrentei uma situação tão drástica na minha vida há alguns anos atrás. Eu acho que até comentei isso com o Fabinho, não sei se com o pastor Marcel. Eu enfrentei uma situação tão drástica, irmãos, que eu não me considerava digno de estar aqui. Sabe qual foi a minha oração naquele tempo? Senhor, retira de mim este ministério. Não me considero digno de estar no teu altar. E Deus, sabendo o que penso a respeito de profetas, porque o próprio Jesus nos alertou: tenham cuidado com os falsos profetas, com aqueles que costumam dizer o que Deus não mandou dizer. Deus, conhecendo o meu coração, sabe o que Ele fez?
Talvez você nem acredite. Mas ele mandou um profeta lá do Ceará para falar comigo. Porque o profeta do Ceará não conhecia a minha vida, mas estava a parte do que Deus mandou me dizer. E através daquele profeta Deus disse: fica aonde tu estás, porque fui eu quem te levantou. De lá para cá, irmãos, eu tenho tomado muito cuidado. Às vezes ainda a gente comete um deslize, mas corre para os pés do Senhor. Perdão, Senhor. Não foi isso que aconteceu com Davi no Salmo 51? O Salmo 51 é Davi se derramando na presença do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, e pedindo: Senhor, me perdoa e não afasta de mim o teu Espírito. Vamos sair daqui nesta noite. Eu estou me convidando também, porque era o que eu dizia, irmãos. A espada, ela corta primeiro aqui. Eu quero me colocar nessa condição de qualquer decisão que eu tome baseado na palavra de Deus. Quem entendeu a palavra, dá um glória aí. Irmão Giovanni, prazer te ver de novo. Eu te amo, meu querido. Todos entenderam a palavra aí? Amém, queridos? Então tem mais personagens bíblicos. Nós não temos mais tempo, não. Homens que tomaram decisões corretas e homens e mulheres que tomaram decisões erradas. Tiveram a sua vida, o seu futuro completamente comprometido. Que não seja assim conosco. Amém? Que o seu futuro, olha para cá com os olhos verdes, olha para cá. Que o seu futuro seja cada vez mais abençoado. Amém? Pastor Marcelo, por favor. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Continua orando para que Deus continue abençoando cada vez mais esse ministério. Amém, querido? Glória a Deus. Amém. Quantos foram abençoados nessa noite? Eu não acreditar, mas eu estou aprendendo muito com esse homem de Deus aqui, com o pastor Everton. Glória a Deus. Amém. Pastor Miguel é uma benção, né? Um homem de Deus, irmãos. E é um grande amigo, né? Que nós temos, né? Em Miraí. Ele pastoreia a igreja Cristo Reina. E tem sido uma benção. Quando o pastor Miguel vem aqui nos visitar, é só alegria. E nós louvamos ao Senhor, né? Pela vida dele, o ministério dele e a família dele. Pastor Miguel, você é uma benção nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Irmão, só uma pergunta. Cadê os crentes dessa igreja? O jogo está continuando? Se alguém sabe me falar onde está todo mundo? Será que aconteceu um arrebatamento e nós não estamos sabendo, gente? Hein? Eu vou pedir uma ajuda a vocês. Me ajudam a pastorear esse povo, porque senão eu morro. Não aguento não. Ô gente, uma quinta-feira abençoada dessa, os irmãos estão tudo em casa. Ô irmãos, sai de sofá aí, pelo amor de Deus, vem para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Estou esperando vocês aqui na igreja, para nós buscar o Senhor. Faz muita falta, amém? Irmãos, amanhã tem oração, 6 da manhã, amanhã encerrando a semana de oração, graças a Deus. Vem orar e traz um café também, amém? Vamos fazer um cafezinho abençoado aqui amanhã. Todo mundo trazendo um cafezinho, pão com manteiga, mortadela, queijo, mussarela. O que você quiser trazer, suco, deixa Deus te usar. 6 da manhã nós estaremos aqui, orando até 6:30. E a gente toma um café e depois libera todo mundo para trabalhar. Amém? Posso contar com os irmãos? Você não está vendo o culto, vai vir na oração 6 horas. Ô Jesus, opera na minha vida. Por isso que eu tenho que tomar losartana antes de vir para a igreja. O coração do pastor não aguenta não, Zé. Amém? Domingo de manhã tem escola bíblica de obreiros. Estamos falando para os obreiros aqui. Obreiros, mas toda a igreja está convidada. Tem sido uma bênção a escola bíblica, irmãos. Todo domingo às 8h45 estamos orando. 9 horas inicia e 10 horas termina. E você é nosso convidado. E domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus.
Fique de pé no seu lugar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra também nos ensina. Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Nos ajude, Deus, a tomarmos decisão segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa o pastor Miguel, a família dele. Deus, o ministério do teu filho. Continue sustentando, guardando para a glória do teu nome. Deus, eu peço ao Senhor a tua bênção sobre o teu povo. Continue fortalecendo, derramando a tua graça. É essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todos que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo, desde agora e para sempre. Aplauda ao Senhor, está encerrado. Um final de semana abençoado para você e sua família, em nome de Jesus. Não há Deus maior.